Curiosos para entender o ain't? Então me acompanhe neste vídeo. Ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough, ain't no river wide enough. Você viu? Esse ain't é uma palavra que está aparecendo agora em quase todas as músicas. E aí você perguntar para um professor e o professor vai te dizer: ain't não existe em inglês. E é verdade. Não existe mesmo na norma culta do inglês. Não está lá nos dicionários. Só nos slang dictionaries ou nos urban dictionaries, né? Que são os dicionários aí urbanos, das gírias, das falas do dia a dia. Mas o que nós temos visto é que esse ain't vem tomando espaço a cada dia mais. E hoje em dia é usado por todas as pessoas em qualquer lugar. E aí você me pergunta, mas isso é recente? Não, não é. Na verdade, desde o século XVII, essa palavra já vem sendo usada. No princípio, ela era usada somente para junção de are, not, que era aren't, e virou ain't. Da forma falada, ela foi aí sendo compactada, né? Assim como em português também nós temos tantas palavras que sofreram o mesmo processo, como por exemplo você, né? Que foi diminuindo e hoje já tá C. Você tá bem, né? Então a mesma coisa aconteceu com ain't. E olha só, ele substitui não somente o are not, como era antigamente, mas hoje ele substitui quase tudo que tem not. Eu vou te dar aqui alguns exemplos de frases que nós temos aí, tanto em música quanto no nosso dia a dia, que estão sendo usadas com o ain't. O ain't substitui, então, não somente o are not, que era o aren't, mas também o is not, que é o isn't, o am not, que é o am not mesmo, o do not, que é don't, does not e tantas outras. Eu vou te dar, então, alguns exemplos agora, para ver se isso fica mais claro, ok? Olha só essa frase. He ain't lazy, he just ain't got nothing to do. Ou seja, he isn't lazy. Então ele não é preguiçoso. Olha só, esse ain't virou isn't, ok? Era a mesma coisa que isn't. He ain't got. Então é a mesma coisa que hasn't got. Então veja que neste caso aqui nós temos o ain't substituindo isn't e também hasn't. Outro exemplo para você. Ain't she beautiful? Olha isso! É muito mais difícil, né, de falar isso, mas está no dia a dia das pessoas. Então esse ain't vai ser a mesma coisa que isn't she beautiful? Ela não é bonita? Olha outro exemplo. I ain't know that. Ou seja, I don't know that. Eu não sei. Então, I don't foi substituído por I ain't. Então, veja que nós temos várias possibilidades aí de substituição desse ain't. You ain't be there yet. Então, você ainda não esteve lá, você ainda não foi lá. Então, é a mesma coisa que you haven't been. Então, veja que o ain't aí foi substituindo várias palavras com o not. Se nessa canção que eu acabei de cantar, que é uma das minhas favoritas, como você vê, eu adoro velharia. Lá nessa música, quando eu digo ain't no mountain high enough, ou seja, there isn't. Então, é a mesma coisa que there isn't. Então, não há montanha tão alta. Ou ainda, and no valley low enough. Não tem vale tão profundo. Então, there isn't valley low enough. Veja que aí eles negam duas vezes. Nós vamos fazer um outro vídeo explicando aí sobre as negações em inglês. Mas na língua falada, que é uma língua viva, a gente vai falando várias coisas aí repetidas que nem sempre estão tão certas, né? Vamos agora então, eu vou colocar algumas frasezinhas aí, trechinhos de música que tem esse ain't, ok? Vamos lá! Na música da Dua Lipa, New Rules, nós temos essa frase então. You ain't getting over him. You ain't getting over him. É a mesma coisa que o aren't getting. Então, esse ain't virou substituiu o aren't. Da Ariana Grande agora, Focus. And if my real ain't real enough. And if my real ain't real enough. Neste caso, o ain't substituiu o isn't. Então a frase deveria ser assim, se fosse gramaticalmente correta. Outro exemplo para você que está na música Supplies, do Justin Timberlake. Veja só. Ain't no need of stopping, girl. Neste caso, a gente poderia dizer que seria
You don't need, você não precisa, né? Então esse ain't estaria substituindo então o don't. Veja que o ain't então vai ser muito usado no nosso dia a dia e você vai poder ver também que o seu professor, eu inclusive, vou dizer, olha, isso daí não tá certo, tá? Quando você for escrever, não escreve assim, porque é a língua informal, não é a língua culta. Mas no nosso dia a dia, como nós estamos falando de fala, de fluência, então você vai poder usar sim, ok? Poste aqui nos comentários outras músicas que você conheça que tenham frases aí usando o ain't. E a gente vai se falando aí nos próximos vídeos. Me siga nas redes sociais, curta, compartilhe, deixe seu comentário, não esqueça de deixar seu comentário aqui, se inscreva no canal, clique no sininho para você receber sempre as novidades em primeira mão, ok? Bye bye, see you soon!